Às vezes a gente ouve frases que parecem só desabafo de bar. Aí um dia eu ainda mato esse homem. Menina, se eu tivesse acesso a remédio de hospital, eu resolvia a minha vida rapidinho. Na maioria das vezes isso morre ali, como uma piada muito ruim, de muito mau gosto. Mas e quando a pessoa leva a própria piada ao pé da letra? Quando a brincadeirinha vira rascunho de plano real? Imagina você no trabalho e alguém dizendo: queria tanto me livrar do meu marido. Você não conhece ninguém que faria isso por mim? Você ri, solta um comentário irônico do tipo: ué, você trabalha num hospital, dá uma injeção nele e pronto. E anos depois descobre que aquela piada talvez tenha virado o coração de um crime real, calculado, cheio de etapas como um roteiro digno de filme, incluindo um fim de semana romântico, um jantar de teatro de assassino, cara, é sensacional, e um corpo queimado num quarto de hotel. Calma, o crime não é sensacional, sensacional é esse jantar que eu já vou contar. E é nessa costura torta entre desabafo, piada e intenção real que entra o caso de hoje. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime, eu sou Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem 2 vídeos novos para você. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Também pode clicar no botão de hypar o vídeo se ele aparecer para você. Ajuda muito a entregar o vídeo para outras pessoas. Assim como comentar sempre que puder, nem que seja só um emoji. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho quando tem vídeo novo e outras curiosidades sobre o mundo do True Crime. Ah! Quer enviar o seu relato sobrenatural para ser contado aqui no canal? Se você tem uma boa história de família, premonição, lenda urbana, algo que aconteceu e você nunca soube explicar, manda para o meu e-mail relatosdagreco@gmail.com. Chega de recados, agulha na mão, respira fundo e vem comigo até o último ponto. Hoje a gente vai costurar ponto a ponto a história de um casal, Steve e Kim Rico, eu não sei pronunciar o sobrenome deles, mas fica como Rico. Um fim de semana de Dia dos Namorados, um resort charmoso à beira da água e um jantar com um teatro de mistério, que terminou com um homem morto, um quarto em chamas e uma investigação que precisou separar o que era acidente trágico do que parecia cada vez mais um crime meticulosamente planejado. A gente começa em fevereiro de 1998, em St. Michaels, uma cidade charmosa na costa de Maryland, às margens da Baía de Chesapeake, um outro lugar que eu também não sei pronunciar o nome. Lá ficava Harbor. Gente, são muitos nomes muito complicados nesse lugar, desse crime. Perdão, eu vou colocar tudo em legenda e aí eu não preciso ficar falando os nomes nenhum. Bom, lá ficava esse Hartsfield Golf Resort and Conference Center. Um lugar bonitinho desses de cartão postal, sabe? Chalés de madeira, vista para água, lareira, cama aconchegante. Tudo pensadinho para o casal renovar os votos e fugir da rotina. Tomar um vinho, essas coisas de casal que se ama. Naquele fim de semana do Dia dos Namorados, o resort estava oferecendo um pacote especial jantar com um show de Murder Mystery, aquele teatro interativo em que os convidados participam tentando descobrir quem é o assassino. Por favor, se vocês souberem aonde tem isso, escreve aí pra mim, porque eu preciso disso. Tipo, é encenação. Gente, deve ser muito legal. Deve ser muito legal. Por favor. Se vocês souberem onde que é isso, escreve aqui pra mim, porque eu preciso. Inclusive, se vocês quiserem me dar de Dia dos Namorados. Não tenho namorado, mas... por isso mesmo, porque eu preciso disso. A peça da noite tinha um título irônico. The Bride Who Cried. No enredo, o noivo caía morto depois de ser envenenado pela própria sogra no meio da comemoração. O público ri, brinca, tenta adivinhar o culpado. Ninguém imagina que algumas horas depois um homem de verdade estaria morto ali perto. Também depois de uma noite romântica que terminou numa super tragédia. Imagina, você tá lá para brincar,
Do nada rolou um assassinato real. Nossa, não consigo nem imaginar. Entre os casais estavam o Stephen Michael Rico, né, o Steve, de 35 anos, e a esposa dele, Kimberly, 33. Eles moravam em Laurel, Maryland. Ele era superintendente do campo de golfe de Patuxent Greens Country Club. Aquele cara que cuida do gramado, da manutenção, que vive no sol, de bota, mexendo na terra. Essa pessoa era ele. Ele estava sempre preocupado se o campo estava perfeito. Ele era alto, grandão, sabe? Descrito como um cara calmo, gentil, trabalhador, muito querido pelos amigos. O Steve também lutava com uma depressão e inseguranças. Mais tarde, a polícia encontraria um diário em que ele escrevia sobre o medo de perder a esposa, sobre como ele a amava, como amava a família e queria consertar o casamento, mesmo sentindo que estava carregando tudo nas costas. Ele anotava que tinha medo de não ter tempo de arrumar o casamento e que amava de verdade a esposa, apesar de tudo. Já Kim, por outro lado, era vista como alguém extrovertida, engraçada, cheia de opinião, esperta, que se achava mais inteligente do que todo mundo. Ela trabalhava como técnica cirúrgica no Holy Cross Hospital em Silver Spring. Era o tipo de função que monta a sala de cirurgia, manipula instrumentos, ajuda durante o procedimento e principalmente limpa, né, a sala depois da cirurgia. Ou seja, ela vivia perto de remédios fortes, equipamentos médicos, truques e bastidores de hospital. Os dois tinham uma filha de cerca de 8 anos. Por fora daquela imagem de família normal, pai trabalhador, mãe da área da saúde, casa em bairro de classe média, por dentro o casamento já vinha desfiando há um tempo. Eles estavam em terapia de casal, tentando salvar a relação, depois de brigas, desgastes e um clima cada vez mais frio. A Kim já tinha pedido o divórcio, mas topou a terapia como uma última tentativa. Para o Steve, aquele fim de semana no resort não era só uma escapadinha, era a chance de recomeçar, sabe? De mostrar que ele estava disposto a mudar. E assim, eu não entendo ela assassinar o cara, mas eu entendo o que é você ser extremamente social e você namorar alguém que não é que é zero social e que não quer sair e quer ficar em casa. E eu já tive esse tipo de relacionamento. É terrível. Exatamente por isso que não estamos juntos até hoje. Mas, óbvio, né? Nada justifica você matar uma pessoa, mas eu entendo a crise em que eles estavam vivendo. O que o Steve não sabia é que enquanto ele tentava costurar aquele casamento, a Kim já estava desfiada há muito tempo, uma linha para o outro lado há meses. No trabalho, ela tinha um círculo de amigas, a Jenny Gowen, Norma Waltz, Rachel McCoy, entre outras. E num casamento da Jenny, alguns meses antes da viagem, a Kim conheceu Brad Winkler, primo da noiva, um militar. A partir dali, ela começou um caso extraconjugal com ele, e escondido do marido, claro, se é extraconjugal, e foi abrindo o jogo com as amigas sobre o quanto queria se livrar do Steve. Lembra que a gente estava falando sobre as piadas, entre aspas? Essas conversas não eram só do tipo, ai, não aguento mais o meu relacionamento, né? Segundo as amigas da Kim, ela dizia coisas como: eu nunca vou conseguir me divorciar do Steve. Ia ser muito mais fácil se ele morresse. Em outro momento, ela comentou sobre um seguro de vida de $250 mil que ela tinha feito em nome do Steve, como se estivesse montando um colchão de segurança para um futuro sem ele. E detalhe, era um seguro específico para fumantes, embora o Steve não fumasse. Isso ia virar um baita ponto de interrogação, mais tarde vocês vão entender quando eu explicar. Com gente do trabalho, ela foi ainda mais longe. Uma amiga contou que a Kim falava de um jeito muito específico, que tinha acesso no hospital a um remédio injetável que poderia paralisar os músculos, fazer a pessoa parar de respirar e morrer sem deixar rastro. A ideia dela, segundo essa amiga, era dar a injeção em Steve, deixar ele incapaz de reagir e depois provocar um incêndio em casa, para todo mundo, para parecer, né, um incêndio doméstico. Um colega de hospital, o Ken Burgess, lembra de uma conversa
que arrepia até hoje. Ele estava de costas trabalhando quando ouviu a Kim perguntar se ele não conhecia alguém que pudesse matar o marido dela. Ele achou que fosse piada, deu uma resposta irônica, meio sem filtro, tipo, ué, você trabalha no centro cirúrgico, por que que não dá um pouco de curar e faz ele dormir para sempre? Quando ele virou para olhar a expressão dela, ela não estava rindo. Ele percebeu que ela tinha levado a ideia a sério. E essa brincadeira sem graça ia persegui-lo para sempre. Cara, eu fico imaginando, essa mulher, ela tinha, era uma arrogância, né? Porque isso é muito prova. Aliás, foi usado como prova contra ela de que ela foi a assassina. Ela, tipo, não tinha vergonha nenhuma de perguntar essas coisas e falar para as pessoas. Na cabeça dela não ia dar nada, né? Se ela acabasse com o marido dela, ninguém ia lembrar disso. Tranquilinho. Maluca. Acabei de perceber que eu coloquei a linha errada. Tá o tom errado aqui. Tem que refazer. Então, nos bastidores do hospital, a Kim também falava de um remédio chamado succinylcholine. Sei lá, tá aí. Um relaxante muscular usado em anestesia justamente para paralisar a musculatura na hora de entubar um paciente. Em doses altas, ele pode matar em segundos e em 1998 não havia teste forense confiável para detectá-lo, né, depois da morte. E, diferente de outros remédios controlados, esse não era tão rigidamente contado, né, o que facilitava o acesso para pessoas que trabalhavam ali como ela. A gente doida, né? Enquanto a cabeça da Kim parecia fazer esses cálculos frios, o Steve estava em outro ritmo. Ele topou terapia, começou a tentar estar mais presente, pensava em programas para a família. Foi aí que entrou a sugestão do melhor amigo dele, o Mike Miller, que trabalhava justamente no Harvard Resort, à beira da Bahia. O Mike achou que um fim de semana de Dia dos Namorados com jantar, teatro e um cenário romântico pudesse ser o ponto de virada para o casal. E ela gostava desse tipo de teatro e tal. O Steve abraçou a ideia com a esperança. Para ele, aquele fim de semana era a grande chance. Já para quem, mais tarde, o próprio artigo diz, ela não queria fugir com o Steve, ela queria fugir do Steve. Chega a noite do jantar, o salão arrumado, as mesas postas, o clima é festivo e no meio do público está o casal Rico. Por coincidência, sentado junto deles está um promotor assistente de Maryland, Harry Dove, que mais tarde vai ser uma testemunha importante, porque ele prestou muita atenção na mesa inteira. Ele contou que Steve não parecia bêbado, não parecia tipo um cara descontrolado. Se tomou algo alcoólico, foi bem pouco. Nada daquela imagem que a Kim ia tentar pintar depois de um marido chapado, inconveniente, se arrastando atrás dela. Ele foi muito importante, uma das testemunhas bem boas. Minha água. A peça acontece, o público ri, alguém é envenenado no palco, todo mundo joga o jogo de descobrir quem matou quem, vai ser muito legal. No fim, as pessoas vão para o bar, alguns casais voltam para os quartos e pela 1h20 da manhã, o silêncio da madrugada é cortado pelo alerta de fogo. Um dos chalés está em chamas. Um hóspede chamado Philip Parker está saindo do bar com a namorada e a família quando uma mulher entra procurando ajuda, dizendo que o quarto dela está pegando fogo. É a Kim, e ele lembra que ela estava totalmente vestida, relativamente calma, dizendo que a porta não abria, que não conseguia entrar, e aí ele corre até o chalé, pela porta de vidro, né, do pátio, ele vê o corpo caído entre as chamas, no meio da fumaça e das chamas. Ele se arrasta, puxa o corpo para fora e percebe que a parte de cima está tão queimada que não dá nem para reconhecer o rosto. Era o Steve. Naquele primeiro momento, tudo parece um acidente horrível. Fogo em quarto de hotel, um hóspede morre. Durante alguns dias, os jornais falaram assim mesmo. A mãe do Steve, arrasada, diz ao repórter: foi um acidente, ninguém fez nada. Ela não tem nem espaço para considerar outra hipótese, imagina. Horas depois do incêndio, ainda na madrugada, um policial e um padre vão até Kim para avisar oficialmente que o Steve morreu. A reação dela chama atenção logo de cara. Pouca emoção, quase nada de choque,
mas muita fala, né? E isso, ai, as pessoas, elas se queimam por falar demais. Ela começa a despejar um relato cheio de detalhes, sem ninguém perguntar nada. Conta que depois do jantar e da peça, eles voltaram pro quarto, beberam, viram um filme e que o Steve teria ficado grosseiro, forçando o sexo, passando a mão nela, mesmo eles tendo um suposto acordo de que naquele final de semana não teriam nada. Ela diz que para evitar a briga, pegou a chave, bolsa, carro e saiu dirigindo pela estrada, tentando encontrar a casa de uns amigos em outra cidade, se perdendo sem achar a rodovia certa até que resolveu voltar. Segundo ela, quando voltou ao resort, se deu conta de que estava sem o cartão-chave do quarto. Ela tentou a porta de vidro dos fundos e sentiu o cheiro da fumaça. Não conseguiu entrar, saiu correndo pelo corredor, batendo nas portas dos outros hóspedes e pedindo ajuda. O problema é que, quando a polícia vai checar os vizinhos, ninguém lembra de ouvir alguém gritando fogo no corredor. Naquele horário, né? Os primeiros gritos de alerta que os hóspedes relatam ouvir são os da própria equipe do hospital mais tarde, quando a coisa já estava muito mais séria. A história da Kim logo de cara começa a ficar muito estranha. Enquanto isso, os peritos começam a olhar o quarto com aquela lente fria, né? Que não aceita. Só parece que foi isso. O fogo ficou concentrado basicamente na cama, cabeceira e parede acima da cama. Havia um travesseiro como uma espécie de silhueta da cabeça do Steve marcado pela fuligem. Do outro lado da cama, um travesseiro intacto com uma revista Playboy aberta na página do pôster e embaixo do travesseiro um maço de cigarros, tipo charuto. Lembra que a gente falou do cigarro? Tipo um charuto, faltando um charuto. 2 garrafas de cerveja quase cheias no criado mudo também. Um investigador de incêndio leva o cão farejador treinado para detectar o acelerante, né? Gasolina, álcool, essas coisas. O cachorro marca um ponto entre as camas, indicando que havia algum tipo de substância ali. Mais tarde, o laboratório não consegue detectar o produto, possivelmente já evaporado. E isso, gente, o laboratório não detectou e o cachorro detectou. Eu nem sabia que cachorro detectava isso. Passada com esse cachorro. Bom, isso vai limitar o que o perito pode falar no tribunal, né? Mas, somado ao padrão do fogo, aquilo reforça a suspeita de que o fogo não começou sozinho. O passo seguinte é a autópsia do Steve, e é aí que a coisa deixa de ser só um incêndio estranho para virar um provável homicídio. O legista médico avisa a polícia: não há fuligem nas vias aéreas, não há sinais de queimadura dentro da traqueia ou dos pulmões, do pulmão, ou seja, né, ele já estava morto quando o incêndio começou. E também não tinha álcool no sangue. Lembra daquela conversa no hospital sobre um remédio que paralisa a pessoa sem deixar rastro? Pois é, quando os investigadores ficam sabendo disso, imediatamente pensam em succinilcolina. Eles não conseguem provar que ela foi usada. Não existia exame confiável para isso na época, mas o quadro fecha direitinho com o efeito da droga. Em poucos segundos, a pessoa não mexe mais um músculo e para de respirar. Por isso que não encontraram nada. Mas fica consciente por alguns instantes. É um tipo de morte especialmente cruel. Ou seja, ele foi queimado vivo. A essa altura, a morte do Steve já saiu do campo do acidente e entra oficialmente na categoria isso aqui cheira crime. E aí começa a outra parte da investigação. A vida antes do incêndio. É quando os amigos e colegas de trabalho, os vizinhos da Kim, vão se aproximando da polícia, um depois do outro, para contar o que ouviram dela nos meses anteriores, né? Falando que eles ouviram que ela queria se livrar do cara e tudo aquilo que eu já contei durante o vídeo. Uma vizinha contou que a Kim falava sem rodeios em jeitos diferentes de matar o Steve. Basicamente, tudo por conta do dinheiro. Gente, essa mulher contando para as pessoas é burra demais. Os investigadores também descobrem sobre o caso extraconjugal com o militar Brad Winkler, conhecido no casamento da amiga. A polícia confronta Kim sobre isso e, num primeiro momento, ela nega.
Quando os agentes mencionaram o nome dele direitinho, com sobrenome e tudo, ela abaixa a cabeça e admite o relacionamento. Não é só uma questão moral, né? Isso mostra que na cabeça dela o plano de vida sem o Steve já estava avançado. E lembra dos charutos que apareceram, mágicos, na cena do crime, como se o Steve tivesse bebido e fumado na cama, contribuindo inclusive para o incêndio? Quando a polícia começa a desconfiar disso, um detetive faz quase um tour pela cidade de Laura, visitando mais de 20 lojas de bebidas e conveniências, até achar um lugar cujo adesivo do preço bate com o do maço, né, que foi encontrado na cama queimada. Eles encontram a loja, comparam o adesivo e bate. Aí mostram para a balconista as fotos do Steve e da Kim, e sem hesitar ela aponta, foi ela que comprou. E eu lembro bem porque elogiei o cabelo dela, perguntei onde ela pintava e ela ficou irritadíssima dizendo que a cor era natural. Essa reação estranha ficou marcada na memória da balconista. E é por isso que meses depois ele consegue apontar a Kim com tanta clareza. Ela também acha curioso o fato de uma mulher sozinha comprando um maço de charutos daquele tipo, que eu particularmente odeio. Nossa, odeio o cheiro. Para completar, os peritos tentam reproduzir o incêndio nas mesmas condições. Mesmo tipo de charuto, mesma cama, mesmo material de roupa de cama. Eles tentam e não conseguem fazer o charuto acender o colchão daquele jeito. Isso reforça a teoria de que o fogo não começou num descuido de um fumante, e sim foi provocado possivelmente com algum tipo de acelerante e depois maquiado para parecer um acidente. Alguns dias depois da morte, a polícia chama Kim para mais uma entrevista, agora já com muitas coisas nas mãos, laudo da autópsia, relatos de que o Steve não bebeu daquela maneira exagerada, histórias das amigas, a questão do seguro, o caso com o Brad, o cigarro, tudo, eles pegaram tudo. Eles confrontam ponto por ponto, perguntam de novo quanto que o Steve bebeu naquela noite, e ela insiste em dizer, foi muito. O investigador então conta que a autópsia mostrou 0 álcool no sangue dele. Aí ela parece genuinamente surpresa. Repete, meu Deus, não faz sentido. Ela chora. Quando eles contam que não havia fuligem nem monóxido de carbono no corpo do Steve, ela se mostra perdida e solta uma frase que fica marcada, tipo, se eu contar o que aconteceu, eu posso ir para casa ver a minha filha hoje à noite? Como assim? Ali parecia que vinha uma confissão, mas em vez disso, ela pede um advogado e encerra a conversa. Na mesma época, a Kim estava hospedada na casa do casal Mike e Maureen Miller, os amigos dela e do Steve. E enquanto a polícia cumpre mandado de busca no carro dela em Easton, a Maureen sobe no quarto para ver como a Kim está e encontra uma cena estranha. A Kim meio grogue, falando enrolado, com uma garrafa de comprimidos vazia. Tudo sugeria uma tentativa de suicídio. Depois o exame mostra que o que ela tomou não era remédio indicado no rótulo, que era Xanax, e que aquilo não seria suficiente para matá-la. Soa muito mais como uma encenação de olha como eu estou destruída do que como alguém realmente decidindo morrer. Até porque ela trabalhava, ela era enfermeira, ela sabia o que matava e não, né? Paralelamente, outro mandado de busca está sendo cumprido na casa da Laura, lá em Laurie, né? Lá a polícia encontra o diário do Steve e as páginas são um soco no estômago. Ele escreve sobre se sentir falho, tudo aquilo que eu já contei sobre ele gostar muito da esposa e tá tentando realmente reviver esse relacionamento, enquanto a outra, né, estava planejando viver sem ele. Com todo esse conjunto, a polícia prende a Kim alguns dias depois. Ela é mantida sem fiança, colocada sob observação de risco de suicídio e, ao longo dos meses seguintes, o caso vai sendo preparado para o julgamento. 11 meses depois do incêndio começa o tribunal. Foi rápido. O julgamento tem suas reviravoltas técnicas. O juiz decide que 2 seringas encontradas, uma em casa e uma no campo de golfe, não vão entrar como prova, porque o corpo estava muito queimado para mostrar marcas claras de agulha. O suposto quase suicídio dela na casa dos amigos também fica de fora. O perito do cão farejador tem um depoimento limitado, não podendo falar tanto sobre o possível acelerante.
Mesmo assim, o Ministério Público monta um caso forte baseado em circunstâncias, o histórico de falas da Kim sobre querer matar o marido, o acesso dela a um remédio capaz de paralisar sem deixar rastro, o seguro de vida alto feito para o marido que nem fumava, mas com a apólice de fumante, o caso extraconjugal com o Brad, as contradições entre o que ela contou e o que os laudos mostraram, e o fato de que o Steve não tinha álcool no sangue, né? Não tinha fuligem nos pulmões, o cara não tinha morrido pelo fogo. O incêndio é concentrado na cama, né? Como uma encenação quase caricata do homem bêbado vendo Playboy e fumando charuto. Ai, ela era muito ruim, gente. Ela assiste muito filme. A tese da acusação é clara. A Kim teria aplicado uma ingestão de ciclas no Steve, provavelmente quando eles voltaram para o quarto, deixando-o paralisado e incapaz de reagir. Depois teria colocado o corpo na cama, arrumando a cena com revistas, bebidas e charutos para sugerir um acidente, espalhando algum tipo de acelerante perto da cama e então iniciado o fogo, saindo em seguida de carro para construir um álibi de fui dar uma volta e quando voltei já estava tudo pegando fogo. A defesa tenta descolar a imagem de monstro calculista e focar em outra narrativa, que a Kim era só uma mulher que falava demais, demais mesmo, fazia piada ruim e pesada sobre matar o marido, mas que isso não quer dizer que ela realmente fez isso, que o casamento tinha problemas como qualquer outro, que o incêndio poderia ter sido um acidente estranho e que não existem provas diretas de injeção ou de acelerante. Só que no fim, o júri olha para a soma de tudo, o antes, o durante e o depois, e ele não consegue engolir a ideia de acidente. Em 99, a Kim Rico é condenada por homicídio em primeiro grau e incêndio doloso e recebe prisão perpétua pela morte de Steve, mais de 30 anos pelo incêndio, penas cumpridas ao mesmo tempo. As apelações posteriores não reverteram a condenação. Anos depois, a gente sabe que a Kim continua presa no Maryland Correctional Institution for Women, em Jessup. Ela já escreveu textos falando da vida na prisão, de fé, de como enxerga o mundo hoje. Uma antiga amiga de faculdade conta que, com o tempo, a Kim teria admitido o que fez e buscado pedir perdão à família do Steve. Mas, independentemente de qualquer discurso posterior, o fato é que daquele fim de semana o que ficou foi o vazio. A filha do casal, né, que cresceu sem pai, sem mãe em casa. A mãe do Steve, que no início dizia que foi um acidente e que ninguém tinha feito nada, teve que encarar a possibilidade de que o filho foi traído de uma forma brutal por quem dormia ao lado dele, o que deve ter sido terrível para essa mulher. E tudo isso começou com uma linha de comportamento que, olhando de fora, parece gritante. É como se ela tivesse bordado o próprio plano em público, ponto por ponto, achando que ninguém ia levar a sério. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou do caso e me contar. Você já conhecia a história do Steve e da Kim? E me diz, você acha que aquelas piadas de desabafos dela antes do crime já eram motivo para alguém ter procurado a polícia antes? Ou só parece óbvio olhando agora, depois da tragédia? Porque tem isso também, né? E é isso, a história de hoje chegou ao último ponto, mas ainda temos muita linha pela frente. Portanto, respira fundo e até o próximo.